A Patos Colchões, sua loja exclusiva Quincoil Indocol, traz para você o que há de mais moderno em termos de conforto. Se você tem problema de coluna, visite a Patos Colchões e conheça a Quincoil, a marca número 1 entre os quiropraxistas no mundo, a única recomendada pelo Instituto Coluna Vertebral. Dormir com qualidade e saúde. Não perca tempo. Temos condições especiais para você adquirir um colchão com tecnologia e também com super conforto, o que vai proteger sua saúde e sua coluna. Rua Pedro II, 674, vizinho à Celebração Festas. Em Patos, a Prefeitura cuida desde a barriga da mãe, garantindo educação e saúde de qualidade para as nossas crianças. Creches e escolas reformadas, proporcionando um ambiente melhor para aprender e crescer. Pelo Programa PAI, mais de 1.000 famílias receberam dinheiro extra, fortalecendo a base de um futuro mais digno. Patos é destaque no Brasil e o país reconhece nosso esforço. Aqui, a gente cuida bem das nossas crianças. Prefeitura de Patos, inovação e trabalho por uma cidade cada vez melhor. Tigo 8 Pro, a oitava maravilha do mundo. Trabalho, faculdade, que fazes? Roda bicho, da cubina. É, que fase. Leve a vida numa Honda, Nova Bis e Elite. O futuro da Paraíba é construído no agora, em cada projeto que a LPB aprova. Tá na escola, na saúde, na obra que começou, no emprego e na segurança, a Assembleia que aprovou. Sabe aquela lei que a sua vida transformou? Foi pensando no seu futuro que a Assembleia aprovou. Quando a LPB aprova, a Paraíba avança. Sabe aquela lei que a sua vida transformou? Foi pensando no seu futuro que a Assembleia aprovou. Olá pessoal, boa tarde para todos vocês. Estamos aqui com mais um podcast Fique Bem. Eu conto muito com a audiência de vocês através das nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos no YouTube, Instagram e Facebook, e também pelos nossos canais de TV, pela Brisa TV no canal 184, na TCM Mossoró no canal 244 e na LM TV no canal 2 para toda a região do Cariri. E como mais uma vez estamos aqui, trouxe para vocês um tema extremamente importante para que a gente possa hoje aprender um pouco mais. E vamos falar sobre avaliação neuropsicológica e sua importância no diagnóstico diferencial. Vocês vão poder entender a importância desses testes que são aplicados por uma neuropsicóloga e que é tão importante para que a gente possa, de fato, fechar um diagnóstico, seja para qual tipo de transtorno for. E trouxe aqui uma pessoa maravilhosa, que também já veio aqui outra vez no programa. Ela é psicóloga e neuropsicóloga, Brenda Lima, e vai poder tirar todas as nossas dúvidas sobre a avaliação neuropsicológica. Seja bem-vinda, Brenda. Muito obrigada, Deise. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez contribuindo um pouquinho, para a sociedade com um tema que de fato é muito relevante e que traz muitas dúvidas para as pessoas. Com certeza. E para que a gente possa entender um pouco sobre essa dinâmica da avaliação neuropsicológica, Brenda, começa pra gente falando sobre o que é avaliação neuropsicológica. Tá.
A avaliação neuropsicológica é um processo de investigação. Então, quando a gente fala sobre a avaliação, a gente já, né, se remete a essa perspectiva de avaliar, de investigar algo. Né? Quando a gente avalia, a gente investiga. E a avaliação neuropsicológica tem como objetivo avaliar o sistema nervoso central, tá? Então, avalia funções cognitivas, que ali vão, né, desde a atenção, memória, raciocínio, planejamento, até aspectos comportamentais e emocionais de um indivíduo. Então, nós fazemos toda uma avaliação detalhada, né, de todas essas funções que englobam o sistema nervoso central e que interferem, né, que impactam a vida de um sujeito. Na verdade, respondem, né, à forma como o sujeito se comporta no meio ambiente. Então, a avaliação neuropsicológica, né, avalia todo esse conjunto que compõe um indivíduo. Perfeito, Brenda. E qual é o objetivo da avaliação neuropsicológica? Quando se deve procurar? Tá. Então, nós temos a avaliação neuropsicológica em diversos momentos, né? Pode ser realizada em diversos momentos ou por diversos objetivos. A mais comum, né, a avaliação neuropsicológica através, né, por meio, com o objetivo de avaliar um determinado diagnóstico, né? Então, alguém que apresenta algumas características e que essas características não são tão claras, então muitas vezes é encaminhado a avaliação neuropsicológica para fazer esse diagnóstico diferencial, né? Avaliar as funções que estão ali relacionadas a determinado transtorno para verificar se de fato há ou não a presença do transtorno nessa pessoa. Mas também podemos fazer a avaliação em outras perspectivas. Tem muitas pessoas que fazem a avaliação no pré-operatório e no pós-operatório, para identificar, por exemplo, pessoas que passam por cirurgias na cabeça, no cérebro, né? Para identificar se houve alguma modificação, né, a nível cognitivo desse sujeito no pré e no pós-operatório, se houve, né, quais são as condutas a partir deste momento, porque a avaliação neuropsicológica não tem somente o objetivo de diagnosticar, mas também de levantar hipóteses e condutas para um possível tratamento desse sujeito. Então, nós temos a avaliação ali principalmente nesses dois aspectos, tá? Para identificar lesões, funcionamento de um sujeito e também para levantar hipóteses de alguns transtornos que possam estar acometendo o funcionamento desse sujeito. Entendo. E quem é que pode encaminhar o indivíduo para essa avaliação neuropsicológica? Tá. Qualquer profissional da equipe multidisciplinar pode estar realizando esse encaminhamento, Daisy. Né? É necessário que a gente tenha expertise, né? A gente, enquanto profissional, seja da área da psicologia, da fonoaudiologia, da psiquiatria ou de qualquer área da saúde, né? A gente precisa ter a expertise para entender quando esse paciente está precisando de uma avaliação neuropsicológica. Né? E quando seria esse momento? Quando a gente tem ali, como eu falei anteriormente, características, né, que possam ser sugestivas para alguns transtornos, mas que não são, por exemplo, tão claras. Né? Eu tenho ali um pacientinho, por exemplo, que apresenta características, sintomatologias relacionadas ao autismo, mas não fecha critério diagnóstico. Então, eu preciso ali entender, será que essa criança tem ou não TEA? Será que é TEA ou é um outro transtorno do neurodesenvolvimento que possa ser ali parecido, né? Então, para tirar algumas dúvidas, então eu recebo alguns pacientes também para tirar essas dúvidas, né? Se de fato é um transtorno, se não é, ou se essa sintomatologia não... Mesmo apresentando essa sintomatologia, ainda não se configura como um transtorno. Então, é mesmo um caráter investigativo, tá? Sim. E até porque na própria avaliação neuropsicológica pode-se ter também uma hipótese diagnóstica, né? Para ser mais investigada com mais tempo. Isso mesmo, né? Quando a gente sai de uma avaliação neuropsicológica, não necessariamente a gente sai com um laudo, com um diagnóstico, né? Muita gente pensa que aquele laudo ali neuropsicológico é definitivo. Explica pra gente como é que acontece, Brenda. Né? Um laudo que se sai de uma avaliação neuropsicológica não é algo definitivo. Né? É algo que a gente faz, uma avaliação num curto período de tempo, porque nós temos algumas sessões, mas naquele espaço de tempo, aquele paciente respondeu deste modo. Então, o laudo é daquele momento, daquela avaliação, e pode ser mutável. Como assim, Brenda? Eu faço uma avaliação e pode mudar? Pode. Né? A gente sabe que existem alguns transtornos que são do neurodesenvolvimento, que a gente já nasce, né,
com esse transtorno, e tem outros que a gente desenvolve, tem a predisposição genética e acontecem ali fatores precipitantes que faz com que a gente desenvolva um determinado transtorno. A exemplo dos transtornos depressivos, ansiosos, né? A gente já nasce com aquela predisposição, acontece um evento e a gente desenvolve. Então, ó, veja, você faz uma avaliação neuropsicológica hoje e não aconteceu nada na tua vida, né? Nenhum fator desencadeante que te leve, por exemplo, a um processo depressivo. Mas 3 meses depois, acontece um evento traumático na tua vida e tu entra em um quadro depressivo que se configura como um transtorno de depressão. Então, aquele laudo de 3 meses hoje já não responde mais ao teu funcionamento cognitivo, por exemplo, entende? Sim. É por isso que é tão importante, muitas vezes, a pessoa fazer uma avaliação neuropsicológica pelo menos uma vez por ano. Isso. Se você estiver, principalmente no processo de reabilitação neuropsicológica, né? Perfeito. Que explica pra gente o que é a reabilitação neuropsicológica, Brenda. Tá. A reabilitação neuropsicológica é o processo interventivo após a avaliação neuropsicológica, tá? Quando nós fazemos a avaliação neuropsicológica, nós ali identificamos as potencialidades e as dificuldades de um determinado sujeito, tá? Nos aspectos cognitivos, comportamentais, sociais, acadêmicos, porque a gente faz essa investigação como um todo de um sujeito. Quando finaliza o processo de avaliação neuropsicológica, normalmente a gente encaminha para a reabilitação neuropsicológica, que é justamente o processo interventivo que tem como objetivo intervir, estimular essas funções que se encontram em déficit, né, aquelas que estão prejudicadas, e potencializar aquilo que ele já tem, né, de bom, né, digamos assim, de adaptável no seu organismo. Eu pergunto, porque muitas vezes as pessoas fazem uma avaliação neuropsicológica, ficam com aquele laudo e acreditam que não precisam tratar. Já vi muito. Então, isso é um erro muito grande, né? E qual é o sentido de você fazer uma avaliação neuropsicológica se você não entra depois no processo de reabilitação, né, Brenda? Isso é muito verdade, Daisy. Um laudo por um laudo é apenas um papel. Não muda nada na nossa vida. O que muda é o que a gente faz depois desse laudo, né? Porque quando a gente vai no processo avaliativo, de avaliação neuropsicológica, a gente precisa entender que a avaliação neuropsicológica não é o fim. É o início. É o início. É o início, né? A gente vai ali, entende como é que está funcionando nossos aspectos cognitivos, comportamentais e sociais, e depois disso nós precisamos intervir. Nós precisamos fazer algo, né? Exatamente. Senão vira somente um papel, né? Com muitas vezes um CID ali, um diagnóstico, e que não vai mudar em nada na tua vida. Eu pergunto porque já conheci uma pessoa que ela fez a avaliação neuropsicológica, a avaliação neuropsicológica realmente pontuou a questão de TDAH, e a pessoa depois olhou para mim e disse, não, a avaliação neuropsicológica já deu esse resultado, então, eu digo, mas você não faz nem psicoterapia? Não vejo necessidade. Imagine, Brenda, para o TDAH, que é um transtorno realmente que causa muita disfuncionalidade na vida do indivíduo, e a pessoa não trata, né? Nossa, aí é onde a gente encontra, né, os maiores empecilhos, porque isso é muito comum, Daisy. Né, você conhece com certeza, né, cada das pessoas que estão ouvindo aqui deve conhecer alguém também, né, diagnosticado com um TDAH que não é tratado. E a gente precisa entender que TDAH também é uma coisa séria, né? Quando a gente não trata, o TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Pode ser ali predominantemente desatento, ou hiperativo impulsivo, ou pode ser o combinado, que é desatento e hiperativo impulsivo, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, um TDAH desatento que não é tratado, a gente tem aquela pessoa, por exemplo, que perde muitas coisas, né? Perde chave de casa, perde documentos, perde prazos importantes, perde algumas metas, e isso prejudica na sua rotina laboral. Então, muitas vezes, pessoas, né, que são ali demitidas do seu trabalho, né, por conta dessas perdas que muitas vezes não são compreendidas, sobretudo quando não são tratadas.
Principalmente. Né? Principalmente. Então, são pessoas que muitas vezes têm dificuldades nos estudos, que se frustram muitas vezes por estar anos tentando ser aprovada em um concurso público, mas que faz de tudo, né? Para estudar, para manter uma rotina, mas tem muita dificuldade em manter essa rotina, em focar nos horários de estudo, que às vezes até estuda 6 horas por dia, mas quando a gente vai perceber, é somente 1 hora ali, que de fato foi rentável, né? Que de fato ele conseguiu assimilar o conteúdo. Então é importante a gente ter um diagnóstico e a gente tratar aquilo que a gente tem através desse diagnóstico. E muitas vezes a gente nem é diagnosticado desse, né? Tem pessoas desatentas e que não necessariamente tem um TDAH ou algum outro transtorno, né? Que leve ali ao déficit de atenção, né? Às vezes você é o seu perfil, né? Você tem um perfil desatento, né? E também precisa de intervenção, mesmo não sendo considerado um transtorno. E falando nisso, Brenda, é importante a gente ressaltar também a questão do autodiagnóstico, né? Que a gente tem visto muito, principalmente hoje, em torno do TDAH e do TEA, principalmente em adultos, né? Como é que a gente pode fazer esse diagnóstico diferencial com clareza, com objetividade, mas também com muita evidência científica? Tá, perfeito, Daisy. Eu tenho visto demais nas redes sociais, né, memes com esse aqui, meu TDAH, né, o meu TDAH aqui despertou, então, né, e a gente brincando com algo que é sério, né, a gente, só quem tem, né, só quem é diagnosticado com TDAH sabe as dificuldades, né, que enfrenta na vida por conta desse transtorno, né, então para que a gente faça um diagnóstico claro, né, baseado em evidências científicas, é necessário a gente procurar um profissional com expertise nisso. Né? A gente não pode fazer um autodiagnóstico. É importante. É, muito. Até porque, se a gente parar para pensar, Deise, eu e você mesma, se a gente parar para pensar e a gente for estudar o nosso DSM, né, o nosso Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, a gente vai se enquadrar em várias coisas ali. Ah, eu tenho... Eita, esquizofrenia, isso. Não, eu tenho esse sintoma. Acontece comigo. Pois é. Eita, pessoas com TDAH tendem a esquecer. Eu esqueço demais. Mas para que a gente feche um diagnóstico, é necessário que a gente tenha critérios diagnósticos para isso, não? Então, o nosso DSM, o nosso manual, preconiza alguns critérios diagnósticos para cada um dos transtornos. Né? Então, tem transtornos, por exemplo, que você precisa atingir todos os critérios preconizados. Tem transtornos, por exemplo, o TDAH tem ali 18 sintomas, né? Para que você seja diagnosticado com TDAH, você tem que ter ali mais 9 sintomas, né? Para ser diagnosticado. Então, você ter uma coisa ou outra de um transtorno não significa dizer que você tem aquele transtorno, que você é diagnosticado com esse transtorno. Então, é importante que se procure um profissional habilitado para que, de fato, tenha um diagnóstico preciso e correto. Exatamente. Até porque, muitas vezes, as pessoas têm usado esse autodiagnóstico para justificar aquilo que não conseguem fazer. E que, muitas vezes, o próprio processo da psicoterapia se torna extremamente funcional para aquela rotina daquele indivíduo que muitas vezes ainda não tem nem o próprio autoconhecimento de quem é e da potencialidade que tem. Porque aí fica naquela eterna procrastinação. E a vida ela vai realmente vai entrando numa disfuncionalidade muito grande e você não vai conseguindo alcançar seus objetivos. Aí, muitas vezes, para a pessoa se torna muito mais fácil dizer, é porque é meu TDAH, porque agora eu sou TEA, né? Com certeza. A gente vive uma vida inteira, muitas vezes tentando justificar os nossos atos, ou os nossos não atos, né? Exatamente. Em uma determinada condição. Eu não fiz isso porque eu estou muito cansado. Eu não fiz isso porque o meu TDAH não me permitiu. Eu não fiz isso. E a gente vai justificando a nossa vida. A vida vai passando, as coisas vão acontecendo e a gente vai permanecendo no mesmo lugar por conta dessas justificativas que muitas vezes nem são plausíveis. Né? Nem são cabíveis. Exatamente. E que é um processo de autossabotagem, né? Exato. É mais fácil encontrar um problema do que você tentar resolvê-lo e muitas vezes resolver, inclusive, aquilo que não tem. Né? Por isso que é tão importante a gente entrar primeiro no processo de psicoterapia,
ouvir o que o seu psicólogo tem para dizer e entender o encaminhamento, porque muitas vezes, Brenda, também na psicoterapia não consegue se fechar um laudo de um determinado transtorno. E aí é onde nós, psicólogos, principalmente, a gente consegue encaminhar para uma avaliação neuropsicológica, né? Perfeito, exatamente, Deise. Né, muitas vezes a gente está no processo de avaliação clínica ali, psicológica mesmo, e existe, né, algumas interrogações que precisam ser respondidas. E aí é onde entra a avaliação neuropsicológica, justamente por se tratar desse caráter super investigativo, né, que consegue ali, como se fosse pegar cada função do nosso cérebro e entender, né, e mensurar, porque na avaliação neuropsicológica a gente mensura, né, a gente tem dados. É quantitativo. Quantitativo, exato. E qualitativo também. Também, exatamente. Mas principalmente o que difere a avaliação neuropsicológica de uma avaliação clínica é nossa capacidade de mensurar. O que seria isso? Por exemplo, nós aplicamos um teste, né, você chega para mim no consultório, Brenda, estou com queixas de desatenção, isso e aquilo. Então, a gente monta uma bateria de testes. E o que é essa bateria de testes? É um compilado de testes, de instrumentos que avaliam funções que estão relacionadas à sua demanda. Por exemplo, estou com problemas de atenção, então ali de início eu preciso investigar, será que se é a atenção ou é a memória? Será que se é a atenção, memória ou o comportamento adaptativo dela? Então eu monto ali, né, seleciono os testes que estão relacionados a essas demandas, aplico, e quando eu aplico esses testes, eles me dão aquilo que a gente chama de percentil, pontuação padrão, scoring, né? Cada teste possui ali uma nomenclatura diferente. Então, nós temos, digamos, um coeficiente de inteligência, por exemplo, né? Que é ali algo que a maioria das pessoas conhece. A gente tem ali uma normalidade entre 70 e 100, então vamos investigar se o seu coeficiente de inteligência está entre 70 e 100, que é tido como média, por exemplo. Então, a gente mensura esses dados, seja de atenção, de memória ou de qualquer outra função, tá? Então, isso também diferencia a avaliação neuropsicológica. E para que a gente faça essa avaliação, é necessário que a gente não se feche no mundinho do consultório, sabe, Deise? Uma avaliação neuropsicológica bem feita é aquela avaliação em que a gente, por exemplo, contacta todos os profissionais que fazem parte da vida do indivíduo. Então, a gente recebe pacientes, por exemplo, que faz terapia de psicoterapia, fono, TO, Nutri, então faz uma gama, né, de terapias, e a gente precisa lá contactar esses profissionais. Porque às vezes a gente tem o comportamento de uma criança de uma forma em um determinado ambiente e em outra ele responde totalmente diferente. E a gente precisa entender se isso é uma estratégia comportamental utilizada ou são de fato déficits que ele apresenta nas suas funções. Exatamente. E é importante também, né, Brenda, nesse processo de avaliação neuropsicológica, visitar a escola da criança, que é algo que realmente precisa ser observado, ver os cadernos da criança ou do adolescente, né? E a avaliação neuropsicológica, ela serve para que demanda? Qual é o público que pode realmente, de fato, fazer essa avaliação? Olha, quando a gente fala sobre público, né, se a gente pegar a perspectiva de faixa etária, nós hoje, né, graças a Deus, graças à ciência, a gente já tem ali avaliações desde crianças muito pequenas até idosos. Muito pequenas, que eu falo, muito pequenas mesmo, a partir de quantos anos? 1 ano e meio, 2 anos, então... Já pode se fazer a avaliação. Já pode fazer a avaliação, né? Claro, nessa idade a gente precisa entender muito de desenvolvimento humano, porque tem coisas que aquela criança de 2 anos não faz, que não é porque ela não sabe, porque não está na faixa etária dela ainda de desenvolver, né? Então, nessa faixa etária ainda, como tem muita coisa que não está formada, né? O córtex pré-frontal, por exemplo, dessa criança não está formado, que é o setor responsável por muitas questões, planejamento, raciocínio, tomada de decisão, juiz abstrato, né? Então, nós temos ainda, nessa primeira infância, poucos instrumentos, sabe? Poucos instrumentos, justamente por essa dificuldade, né, que é em avaliar crianças nessa faixa etária. Mas se você me perguntasse, Brenda, qual seria uma idade ideal? Né, eu diria a partir dos 6 anos de idade, né, que é quando a gente entende que já tem muita coisa formada na criança,
seria excelente, né, realizar a avaliação neuropsicológica, né? E aí até a velhice, né, a gente utiliza muito também a avaliação neuropsicológica em casos de demência, né, em lesões cerebrais, em Alzheimer, né? Então a gente utiliza muito para mensurar como é que está esse declínio, né? Porque no Alzheimer, por exemplo, existe declínio das funções, né? Memória, comportamento adaptativo, resolução de problemas, e a gente vai avaliando. É muito comum a gente ter uma pessoa com Alzheimer que anualmente faz a avaliação neuropsicológica para a gente conseguir mensurar como está sendo o declínio das funções cognitivas dela. Isso. Já para também entrar no processo da reabilitação neuropsicológica, que é muito importante. Principalmente, né? Pessoas com Alzheimer precisam fazer reabilitação neuropsicológica. Precisam fazer. Né? A gente sabe muito. A gente sabe que não é que a gente vá estacionar, né, o Alzheimer. Não é que ele vá deixar de ter Alzheimer. Não é isso. Mas a gente vai retardar os danos daquela doença. Isso, que são muitos. Muitos, né? De esquecer coisas simples, até o nome dos seus próprios filhos, ou como andar, como se alimentar. Mas a gente tem que entender que se a gente faz uma avaliação neuropsicológica no idoso e detecta algumas funções que não estão mais plausíveis para a idade dele, não adianta deixar o idoso em casa também. Por isso que é importante tratar. E é isso que eu falo muito. Às vezes a gente se preocupa tanto só com problemas cardíacos, pressão alta, diabetes, mas a gente não se preocupa com a nossa saúde mental. E isso eu falo também na terceira idade, que é uma idade que a gente deveria estar ali, óbvio, com as nossas funções cognitivas ainda muito boas, mas que a gente já sabe que existe esse declínio natural, mas que a gente pode fazer estimulação cognitiva nesse processo de reabilitação, né, Brenda? Com certeza. Que bom seria, né, se todos tivessem a oportunidade de estar fazendo reabilitação cognitiva deles. Seria ótimo. Seria excelente, né? Inclusive diminuiria o índice de depressão nos idosos, né? Deles terem aquela sensação de incapacidade que muitos têm, de, por exemplo, não saber mais fazer uma conta, de não conseguir mais ler um texto simples. E são coisas tão básicas que muitas vezes faz parte dessa utilidade humana, né? Verdade. Que eles ficam super felizes em entenderem que são úteis ainda. Com certeza, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. É do mesmo jeito que é importante tanto na infância, principalmente, também é importante na terceira idade, na né? terceira idade, exatamente. Então, isso mesmo. Vocês se liguem que a avaliação neuropsicológica é para todo mundo, é para todos os públicos. Então, quem precisar, vamos procurar essa avaliação para que a gente possa entender como é que o nosso cérebro está funcionando. Brenda, em falando sobre a questão hoje do TEA, né, do transtorno do espectro autista, que é algo também que tem crescido muito. A avaliação neuropsicológica tem que papel nesse diagnóstico diferencial do TEA? Perfeito, Daisy. Muitas vezes a gente diagnostica uma criança com TEA somente por meio da avaliação neuropsicológica, acredita? Né? Nós temos ali níveis de suporte no TEA, né? Nível 1, nível 2, nível 3. Né? E, sobretudo ali no nível 1, que é aquelas crianças que apresentam, né? Aquelas pessoas que apresentam ali sintomatologia de TEA, mas muitas vezes são muito sutis, né? Que a olho nu, entre aspas, a gente não consegue identificar. A avaliação neuropsicológica, nesse caso, se faz extremamente importante, né? É quando a gente consegue mensurar mesmo se de fato aqueles sintomas estão ou não relacionados ao TEA. Se são somente traços ou são mesmo critérios que fazem com que seja diagnosticada essa pessoa. Então, a avaliação neuropsicológica é crucial nestes momentos, né, no diagnóstico do TEA. E também para identificar, né, tem TEA, mas quais são os principais prejuízos? Em qual área estão os principais prejuízos? Que a gente sabe que o TEA é um transtorno do comportamento, tá? Então, tem prejuízo na linguagem, mas tem muito mais no comportamento repetitivo e estereotipado. São ali os principais critérios do TEA. Então, a gente consegue identificar as potencialidades desse sujeito, consegue identificar as dificuldades do sujeito e direcionar melhor as intervenções. E isso é muito bom, né? Porque a gente já sai ali entendendo o que é que eu preciso fazer a partir de agora. Né? O papel da avaliação neuropsicológica é também direcionar os pais e os demais profissionais no que precisa ser feito a partir deste momento. Exatamente. E agora, no nosso Fique Bem, é hora de cuidar da saúde com informação de qualidade.
Você sabia que muitas mulheres em tratamento contra o câncer de mama e que fazem o uso de hormonioterapia podem sentir ondas de calor intensas? É isso mesmo. Esse sintoma é conhecido como fogachos. No quadro Fala Onco de hoje, a gente vai entender melhor o que são esses fogachos e principalmente como avaliar esse desconforto no dia a dia com a nossa oncologista clínica, doutora Lidiane Guimarães. Oi, Daisy! Seja bem-vindo a mais um Fala Onco. Hoje eu vou perguntar para vocês, não só para os pacientes oncológicos, mas para todos nós. Como é que está o seu sono? Me conte. Por que, gente, eu estou falando sobre isso? Cada vez mais a gente acaba ficando muito no celular e mexe, fica direto, vai para a cama com o celular. Às vezes nem dá boa noite para o marido, mas já leva o celular junto para ficar mexendo no Instagram. A gente sabe o quanto isso prejudica a nossa saúde. A gente precisa dormir. Então, vou dar umas diquinhas para vocês de como pode melhorar o sono. A gente precisa 2 horas antes ficar longe de telas, certo? Quanto mais a gente fica absorvido nessa luz artificial, nas telas olhando, fala para o nosso cérebro o quê? Não, você não pode dormir, não é para descansar, você precisa ficar aqui alerta, então não tem sono que chegue. Além do mais, a gente precisa comer coisas leves durante a noite. Então nada de feijão, buchada, essas coisas pesadas não, gente. Precisa ser uma sopinha, uma saladinha, coisa leve para ter uma boa digestão. Outra coisa que ajuda muito são os chás. A gente só tem que ter cuidado direitinho, aqueles chás mais calmantes, uma camomila, uma coisa mais tranquila. Se você puder, um livro bom, algo que você possa colocar na cabeceira, começa a ler um romance, algo mais gostoso, que você se sinta bem vendo, nada de terror, suspense. Então, essas pequenas coisas fazem com que você melhore a sua qualidade do sono. Quando a gente dorme bem, a gente tem uma qualidade de vida. Veja, agora para os pacientes com diagnóstico de câncer, fazendo o tratamento. A pessoa já está lutando, fazendo o tratamento, que já tem efeitos colaterais, às vezes não consegue comer bem, tem o enjoo, tem o vômito, essa pessoa precisa dormir bem. Então, como é que a gente pode ajudar? Olhando bem as medicações, tendo esse cuidado que a gente falou agora, nada de telas, ter um cuidado com a alimentação. Outra coisa, pessoal, tem alguns pacientes que fazem uso de corticoide, Decadron. Quando os pacientes fazem essa medicação à noite, eles ficam mais alerta. Então, se puderem fazer um pouquinho mais no começo da noite ou já no final da tarde, não deixando muito para de noite para não ficar tão alerta. Então, são algumas coisinhas, algumas modificações que a gente faz que melhoram muito a nossa qualidade de vida. Dormir faz bem, descansar faz bem. Então, eu espero ter ajudado, como sempre, toda semana aqui, falando com vocês. Eu tenho melhorado o meu sono depois que eu comecei a ter esses cuidados. E eu espero que vocês façam isso também. Prestem atenção nesses sintomas para que vocês possam procurar um especialista e possam também resolver de uma forma extremamente funcional. E é muito importante, gente, principalmente como intervenção precoce, né, Brenda? Isso, com certeza. A intervenção precoce é indispensável, né, para qualquer sucesso terapêutico, né? Quando a gente pega ali a criança, por exemplo, na primeira infância, a gente tem ali um boom de sinapses, né? O cérebro dela tá, né, entre aspas, molinho, pronto para aprender, pronto para fazer novas conexões, para traçar novas rotas neurais. Então, ali a intervenção precoce é crucial para o desenvolvimento de uma criança e para o sucesso das intervenções, né? Exatamente. Por isso que é tão importante a gente entender que realmente o tratamento e muitas vezes a prevenção, ela começa na avaliação neuropsicológica, né? Porque aí você vai ser bem direcionado. E essa devolutiva da avaliação neuropsicológica, Brenda, como é que ela é feita? Quais são os planos que o neuropsicólogo ele traça para a pessoa com determinado transtorno? Perfeito. Daisy, a devolutiva, né, é importante que a gente entenda que a devolutiva é o passo final, né, da avaliação neuropsicológica. Então, nós temos um passo inicial, a gente geralmente faz quando é menor, né, criança, adolescente, a gente faz ali um primeiro momento com os pais para a gente identificar, né, captar as principais informações acerca do desenvolvimento do indivíduo e da queixa que ele traz naquele momento, né. E aí, depois nós temos o processo com o próprio paciente e nós temos o momento de devolutiva, né? Que seria ali a entrega
do laudo psicológico para os pais, para os responsáveis, com todos os direcionamentos, com os resultados obtidos na avaliação e com os direcionamentos, né? Aquilo que a gente deve fazer a partir dali. Então, os direcionamentos, através de um laudo, podem ser diversos. Né? A gente faz direcionamento para a família. Então, tem famílias que a gente precisa fazer direcionamento de intervenção mesmo, sabe? Olha, família, vocês precisam 20, 30 minutos sentar com seu filho, fazer isso, isso e isso. A gente faz direcionamento muitas vezes para outros profissionais, ó, a psicologia, né? Sugiro que faça isso, isso e isso. Fonoterapia, sugiro isso, né? Não é que a gente tenha ali um poder supremo, mas como a gente consegue avaliar as funções cognitivas e a gente entende o funcionamento, que o sujeito funciona de acordo com as suas funções cognitivas, a gente consegue sugerir intervenções que potencializem, né, as intervenções desses colegas, né? Nós podemos também fazer sugestões à escola. Isso, né? Importantíssimo, né, Brenda? Muito. Então, muitas vezes a gente pode também dar essa devolutiva. Então, eu já participei, por exemplo, de devolutivas em que o neuropsicólogo dá a devolutiva para a escola. Então, vou fazer um momento de devolutiva só para a escola, um momento de devolutiva só para os pais, um momento de devolutiva só para os profissionais. É obrigado fazer isso? Não é. Né? Mas tem casos específicos que é importante que se faça, né? Porque a gente precisa mudar, por exemplo, essa tríade para que mude o entorno da vida desse sujeito, né? Proporciona o bem-estar desse sujeito, que é, de fato, a nossa maior meta, o nosso maior objetivo. Exatamente. E, Brenda, qual é a diferença entre a avaliação psicológica e a avaliação neuropsicológica? Que as pessoas perguntam muito e muitas vezes acham que é a mesma coisa. Isso. Vamos lá, né? Em resumo, a avaliação psicológica, ela é menos abrangente do que a avaliação neuropsicológica. Então, a avaliação neuropsicológica tem como objetivo, por exemplo, identificar aspectos emocionais, de personalidade, identificar se a pessoa está apta ou não, por exemplo, a ter um porte de armas, né? Identificar se está apta ou não, por exemplo, na psicologia do esporte, a jogar determinada partida, né? Participar de determinado time. Então, ele tem um caráter mais investigativo desses aspectos, sabe? Desde personalidade, de emoções mesmo, de como é que está funcionando ali o sujeito, tá? Enquanto a avaliação neuropsicológica, como eu já disse, ela avalia o sistema nervoso central. Então, é função cognitiva. É como se a gente estivesse abrindo o cérebro, né? E investigando cada parte do cérebro. Então, é mais profunda, mais abrangente. Tá? E a finalidade delas duas são distintas, né? Enquanto a avaliação psicológica é mais nesse contexto, por exemplo, de trânsito, né? Quando a gente faz... Bem mais comum, né? Isso, super comum. Quando a gente vai tirar a CNH, a gente precisa passar... Faz o psicotécnico, Isso, né? Faz o psicotécnico. A gente precisa passar... É uma espécie ali de avaliação psicológica, né? Não é avaliação neuropsicológica. A gente não avalia todas as funções, mas avalia questões ali relacionadas à personalidade e a emoções que são super, né, importantes no trânsito, por exemplo. Sim, exatamente. E para as pessoas entenderem o que é de fato essas funções executivas que todos nós temos. Perfeito, né? Existem muitos estudos, né? Muitas coisas sobre as funções executivas, né? Tem autores que falam de um modo, outros que falam de outro. Então, ainda hoje, existem muitas discussões sobre as funções executivas, né? Mas, em resumo, as funções executivas são um conjunto de funções, né? Função executiva não é somente uma função, né? Mas é um conjunto de funções que dão a funcionalidade de um sujeito. Então, nós temos hoje ali que funções executivas é atenção, memória de trabalho, raciocínio, planejamento, controle inibitório, que é o nosso autocontrole, né? Então, são as funções que dão funcionalidade a um determinado sujeito, né? Se a gente for falar sobre função executiva, é justamente isso. É as funções que fazem com que a gente se adapte ao meio e que a gente responda aos estímulos que nos são dados. E na avaliação neuropsicológica, isso é mensurado com cada teste específico para cada função. Exatamente. Por isso que a avaliação neuropsicológica é tão importante. Porque a gente consegue mensurar, identificar. Por exemplo, um sujeito funciona bem quando as suas funções executivas estão ali preservadas. Mas digamos que você tem todas as funções ali, Daisy,
cognitivas preservadas, só que sua memória de trabalho, que é essa capacidade que a gente tem de gerenciar informações, armazenar uma memória de curto prazo e depois transforma isso em uma memória de longo prazo, né? Digamos que a sua memória de trabalho esteja prejudicada, você vai ter prejuízos no seu trabalho, no seu processo de estudo, né? Você vai esquecer coisas do dia a dia e a gente precisa entender, caramba, eu tô funcionando super bem, mas nessa parte não tá. Não tá legal. Na avaliação neuropsicológica a gente consegue identificar que de fato o que está havendo com você é um déficit na sua função de memória de trabalho e a gente pode estimular e aquilo ali retornar ao que era antes. Exatamente, por isso que é tão importante a questão da reabilitação, Exato, né? Porque a avaliação, ela pontua aquilo que não está dentro dos padrões de funcionalidade para que depois você possa começar a tratar, perfeito, né? Que é muito importante. Brenda, e como é que a gente pode avaliar de fato como seriam esses bastidores da avaliação neuropsicológica? Porque muitas pessoas, elas entendem que a avaliação neuropsicológica ela é feita em 6 sessões, em 10 sessões, se aplica muitos testes, é só teste, é também uma anamnese qualitativa do sujeito, da família. Como é que a gente vê esses bastidores por trás da avaliação neuropsicológica? Porque eu particularmente, eu também sou neuropsicóloga, mas eu acho que a avaliação neuropsicológica ela é extremamente trabalhosa, ela requer um tempo para o profissional processar todas aquelas avaliações, análises que o profissional faz, e muitas vezes as pessoas elas não dão devido valor, né? Por isso que é tão importante da gente falar sobre esses bastidores da avaliação neuropsicológica, a começar inclusive pelo investimento na questão dos testes psicológicos, né, que a gente tem que fazer para que a gente comece a iniciar essa avaliação neuropsicológica. Perfeito, Deise, ótima pergunta, né? Então, a avaliação neuropsicológica é de fato um processo muito trabalhoso, muito minucioso, é uma investigação. Então, não tem como a investigação não ser trabalhosa. Então, a gente começa ali, como você bem trouxe, a partir dos instrumentos, né? É um investimento financeiro muito alto, né? Então, nós temos instrumentos muito caros no mercado, né? Muitos. E para que um neuropsicólogo faça uma boa avaliação, é necessário que se tenha esses instrumentos, né? É importante a gente salientar que a gente não faz a avaliação neuropsicológica só por meio de testes. Não é isso, né? Não é testagem, é avaliação. E numa avaliação a gente utiliza testes, outros instrumentos, né, outras baterias, mas a gente também faz observação clínica, visita escolar, faz uma anamnese qualitativa com os pais. Muitas vezes, na maioria das vezes, precisa contactar os demais profissionais que compõem a equipe multidisciplinar dessa criança. A gente faz a avaliação ecológica, né, que é como a criança funciona ali naquele meio, a gente dá problemáticas para que ela resolva, para ver se de fato a criança tem a capacidade cognitiva de resolver. Então é de fato uma avaliação muito minuciosa. E os bastidores dá muito trabalho. Muito, né? Então a gente vai ali, coleta as informações dos pais na primeira consulta, né, com os pais. A partir dessa coleta a gente já estuda ali as principais demandas, identifica quais são os possíveis testes que a gente pode estar utilizando e monta o que a gente chama de bateria fixa. Tá? Então eu preciso ali, de acordo com essa demanda, investigar essas questões. E aí tem o primeiro contato com o paciente. Quando chega o paciente, muitas vezes a gente tem uma surpresa. Caramba, não é só isso, eu preciso também investigar isso e isso. É onde entra a nossa bateria complementar, né? Que a gente complementa, seja com outros testes ou com outros instrumentos, né? A diferença entre teste e instrumento, teste é aquilo que é padronizado, né? E instrumento pode ser, sei lá, uma nova anamnese, uma conversa com um outro profissional. Então, a gente muitas vezes vai precisar fazer leitura de exames de imagem, né? Exames neurológicos também, porque muitas vezes o comportamento de um paciente é respondido por meio, né, através de uma lesão que ele tem em determinada área do cérebro, né? Então, é muito minucioso. E depois que a gente aplica todos esses instrumentos, a gente vai corrigir todos eles. Porque não é, por exemplo... que aí é onde arrocha o nó. Aí é onde arrocha o nó, exatamente, né? Porque, por exemplo, um score de 60 em determinado teste que você faça,
e que eu também tiro um 60 não significa a mesma coisa. Porque Sim. você tem uma outra idade do Isso. que a minha, tem uma outra realidade do que a minha, então eu preciso entender o que é que esse 60 quer dizer. Isso. Por exemplo, tá? Sim. Então eu preciso corrigir todos os testes, identificar na literatura, de acordo com a história de vida desse sujeito, o que esse score está me dizendo. E depois disso tudo, de fazer tudo isso, né? De corrigir todos esses testes, compreender, aí é onde chega uma parte também extremamente importante, que é a estrela da avaliação neuropsicológica, que é o raciocínio clínico. Porque de nada adianta, Daisy, você ter ali vários números, né? Sem que você me saiba você saiba dizer o que esses números significam e o que eles representam a partir de agora. Né? Porque você precisa entender que esses números podem representar um transtorno, mas também podem não. Sim, claro. Né? A gente precisa ter esse raciocínio clínico, né? Identificar de acordo com as outras respostas que a gente obteve também dos outros profissionais, da avaliação própria com a criança, né? Da avaliação escolar, se isso nos indica algo ou não, né? E a gente criar o nosso próprio raciocínio clínico, né? Isso. E isso requer muito estudo, muita dedicação, muito tempo. Isso. Eu pergunto sempre sobre os bastidores, de como se começa, se desenvolve e se conclui uma avaliação neuropsicológica, porque eu também já vi muitos profissionais encaminharem uma determinada pessoa, seja criança, adolescente ou adulto, para fazer uma avaliação neuropsicológica, ainda bota entre parênteses, VISC-4. Né? Como se a avaliação neuropsicológica fosse apenas baseada num teste. Explica pra gente essa diferença, que eu queria muito que as pessoas entendessem que não é só isso. É muito comum. Isso, é muito comum. Muito comum a gente receber, sobretudo, né, de colegas médicos, né, ali encaminhamentos pra gente, né, para avaliação neuropsicológica e, entre parênteses, VISC-4. Né? O VISC é um teste que avalia a inteligência, né, de crianças ali entre 6 a 17 anos e 11 meses. Então, avalia a inteligência. E a gente precisa entender que a avaliação neuropsicológica não é só isso. Exatamente. A gente entende que o funcionamento de um sujeito, a gente já entende isso há muito tempo, o funcionamento de um sujeito não é só inteligência. Inclusive, hoje, nós já temos vários conceitos que estão estudando aí de inteligências múltiplas. Sim. Né? Então, não tem como Isso. a gente investigar, fazer uma avaliação por meio de um teste só. Né? Então, ali, quando a gente aplica o VISC, a gente está avaliando somente o aspecto da inteligência de um sujeito. E um sujeito não é composto só por isso, né? Então a gente não pode fazer a avaliação com um teste só, jamais. Mas quando a gente traz, por exemplo, existe alguns transtornos que a gente é obrigado a aplicar testes de inteligência. Por exemplo, nós temos no nosso manual, no nosso DSM, o transtorno de desenvolvimento intelectual, né, que a gente conhecia como deficiência intelectual, né? Hoje, a partir de 2023, né, desde 2023, na verdade, o DSM traz essa nova nomenclatura pra gente, transtorno do desenvolvimento intelectual, o famoso DI. Né? E para que seja diagnosticado com DI, a gente precisa ali ter pelo menos 3 critérios, tá? Critério A, B e C. O critério B fala sobre a funcionalidade do sujeito, o quanto os prejuízos desse sujeito impactam nas atividades de vida diária. O critério C fala sobre que ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, que a gente já nasce, né, que esses impactos estão desde o processo de nascimento dessa criança. Mas o critério A fala que esta pessoa precisa ter prejuízos em várias funções da sua vida, raciocínio, planejamento, juízo abstrato, enfim. Né, a gente precisa, e que isso seja observado por meio de avaliação clínica e testes padronizados de inteligência. Tá? Então, ele versa sobre isso. No DSM tem dizendo isso, que para que se feche um diagnóstico de DI, né, que muitas vezes aí está sendo também fechado indiscriminadamente, né? Então, a criança precisa ter ali, no mínimo, 6 anos de idade, tem também isso, no mínimo 6 anos de idade, e que precisa ser utilizado um teste de inteligência. Nesse caso, sim, né,
a gente pode estar ali aplicando para entender o tão famoso QI, né? O coeficiente de inteligência desse sujeito. Mas que também não se resume somente a isso. Tá? Muita gente se preocupa só com isso, é incrível. Só com isso, né? Só quer mensurar o QI como se fosse algo definitivo, né? Isso, como se fosse algo determinante. Não é. Não é. Por isso que quando se recebe um encaminhamento assim, aí o profissional tem que sentar, tirar um bom tempo para explicar que a avaliação neuropsicológica não é só relacionada a um teste. Eu falo isso porque a avaliação neuropsicológica, ela tem um valor, né, Brenda? E o valor é um valor considerável porque dá muito trabalho mesmo. Muita gente olha e faz, mas é porque a avaliação neuropsicológica é muito cara. Não, gente, não é cara. Para o trabalho que o profissional tem, não é. É verdade. Né? Porque é muito trabalhoso mesmo. É um processo investigativo que demanda muita capacidade intelectual, de raciocínio clínico, como você bem falou, e que realmente demanda um tempo. E aí muitas vezes as pessoas dizem assim, mas a avaliação neuropsicológica, ela pode ser feita em 3 sessões? Deus me livre. Já vi profissionais fazer em 3 sessões, 4 sessões. Explica o tempo que essa avaliação neuropsicológica, ela precisa ser feita para que você possa ter um resultado muito palpável. Tá. Hoje, né, comigo, uma avaliação neuropsicológica é entre 8 a 12 sessões, podendo se estender ainda mais. Né? Depende muito da demanda de cada sujeito, Daisy. Por exemplo, quando a gente pega um paciente adulto, é muito fácil, entre aspas, a gente fazer, porque aquele adulto subentende-se que ele já tem um comportamento adaptativo muito bom. Então, vai chegar, vou explicar como é que funciona, vou fazer a anamnese, a partir da próxima sessão a gente já aplica os instrumentos, a gente vai conversando, vai conseguindo ali entender o funcionamento desse sujeito. Mas quando chega um paciente, uma criança, imagine uma criança de 4 anos, 5 anos, 6 anos de idade e que chega num local totalmente diferente, com um profissional diferente, que nunca viu na vida, né? Muitas vezes essa criança não vai querer nem entrar na sua sala, né? Exatamente. E aí, como é que eu vou te dizer que em 3 sessões eu vou fazer uma avaliação dessa criança? Não tem como. É descabido, né? Para mim, isso é descabido. Sim. Né? Porque tem todo um processo de adaptação desse sujeito. Então, vai ter sessão, por exemplo, as primeiras sessões, que eu não vou aplicar nada. Eu vou sentar no chão e vou brincar com o meu paciente. Eu preciso ser para ele uma figura de confiança. Como é que eu vou chegar no consultório de uma pessoa que eu nunca vi na vida e essa pessoa já tá me pedindo para fazer várias coisas? Isso. Gente, não tem como, né? Não chega no raciocínio de uma criança, né? Seja ela típica ou atípica. Isso, com né? certeza. Seja ela típica ou atípica. Não tem condições. Para que eu vou para essa tia que, quando eu chego lá, ela fica só me pedindo para fazer coisa? Eu não quero ir. Né? Então, vai ter uma resistência, até mesmo a resistência de não querer fazer o teste. Exatamente. Exatamente, não querer fazer o teste, né? Então, muitas vezes a gente programa, não, hoje eu vou aplicar tal instrumento, mas chega e a criança não está bem. E eu, enquanto profissional, preciso entender que essa criança não está bem e se eu aplicar esse teste com ela, não vai dar um resultado que de fato seja fidedigno, né? Então, a avaliação neuropsicológica depende muito do profissional também, né? Dessa expertise que a gente precisa ter, desse tato que a gente precisa ter, sobretudo se for uma avaliação da infância e adolescência. Como é o emocional, Brenda, de uma pessoa que recebe um diagnóstico? Como é que fica esse emocional? Como é que o profissional lida com isso, trazendo para essa pessoa esse resultado? E quais são os próximos passos que a família precisa dar ou o próprio paciente, que já é adulto, precisa lidar com essa situação? Perfeito. A gente tem aqui pelo menos 2 extremos, Daisy. Extremo 1, aquelas pessoas que vão para a avaliação e querem porque querem um diagnóstico e quando termina a avaliação não tem um diagnóstico e se frustram por não ter um diagnóstico, porque pode acontecer. Pode acontecer. Né? E muitas vezes questionam até o profissional. Questionam, como assim eu paguei tão caro, né? E eu não tenho um diagnóstico? Pode acontecer. Com certeza pode. Então, a gente tem esse extremo, né, que se frustra por não ter um diagnóstico, que vai ali somente, muitas vezes, eu quero esse diagnóstico, eu preciso de um benefício, né? A gente tem muito essa realidade. E nós temos também um outro extremo, que vai ali com a ansiedade de entender o que de fato está acontecendo na sua vida, tem o diagnóstico e passa por um processo de luto, né, após a chegada desse diagnóstico, que não é fácil. Não é fácil. Né? Eu digo sempre que nenhuma mulher, nenhuma mãe, né, planeja ali ter um filho
com um determinado transtorno, com um determinado adoecimento. Isso é difícil. Claro. É difícil para a gente receber enquanto adulto, é difícil para a própria criança, é difícil para a conjuntura familiar, né? Então, muitas vezes a gente lida ali com pacientes que sofrem com esse diagnóstico. É muito comum isso acontecer. Então, a nossa conduta, né, nesse papel de avaliação neuropsicológica é, primeiro, de acolhimento, né? Acolhimento e psicoeducação. Porque diagnóstico, como eu já disse, não é o fim, é o início, né? Onde a gente entende ali o que pode ser feito a partir de então, né? E também possíveis encaminhamentos. Muitas vezes a gente sai, por exemplo, você leva o seu filho para avaliação neuropsicológica e você também sai com encaminhamento. Isso. Né? Exatamente. Deise, estou percebendo que está sendo muito difícil para você, então vou te encaminhar à psicoterapia para que você consiga resolver essas questões e você, resolvendo essas questões, isso possa impactar no seu filho, no tratamento do seu filho, no bem-estar da sua família. Então, a gente, enquanto profissional, precisa também, né, observar essas questões de como vai ficar essa família após esse diagnóstico. Porque a família também muitas vezes adoecem nesse processo, mas também não querem se tratar. Verdade. Né? Porque não entendem que é muito importante que eles possam estar bem para poder realmente agora seguir um longo caminho de tratamentos e intervenções para essa criança ou adolescente, né? Com certeza. Por isso que o processo de psicoeducação é muito importante, desde o início até o final do processo avaliativo, Deise. Isso, exatamente. Né? Do início, para entender o que é que de fato a gente está fazendo com aquela criança, né, com aquele sujeito, o que você vai fazer, o que é que você pode descobrir a partir de agora, e no final, quando a gente tem esse resultado de como está o funcionamento desse sujeito e o que pode ser feito a partir de agora. É acolher e psicoeducar sempre, né? Exatamente, desse jeito. Porém, estamos chegando ao fim do nosso podcast maravilhoso. A gente passaria o dia todo aqui falando sobre avaliação neuropsicológica, mas eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que estão em casa nos vendo, nos ouvindo, falando sobre a importância da pessoa procurar uma avaliação neuropsicológica para saber como é que essas funções cognitivas, elas podem estar ou não de uma forma funcional na vida de cada um. Perfeito, né? Deise, primeiro eu quero lembrar alguns fatos, né? A avaliação neuropsicológica, nem todo mundo precisa fazer a avaliação neuropsicológica, mas aquelas pessoas, né, que sentem de fato essa necessidade, essas dificuldades em funções que impactam a sua vida, são pessoas que necessitam ali entender como é que está funcionando seus aspectos cognitivos, emocionais. Então, se você tem dúvida, né, de como está sendo o seu funcionamento adaptativo, o seu processo cognitivo, né, se tem questões que estão permeando a sua vida ou a vida do seu filho, não hesite em procurar avaliação neuropsicológica com um profissional de fato qualificado, que consiga responder às suas angústias, mas que consiga também te direcionar, né, entendendo as potencialidades e dificuldades suas, ou do seu filho, do seu esposo, de alguém da sua família, e consiga de fato te direcionar a um caminho de sucesso, né, de bem-estar, que o que a gente almeja, né, no final das contas, é entender como é que funciona para que seja intervido de maneira mais eficaz e que se encontre o sucesso e o bem-estar que todo mundo merece. Exatamente, é qualidade de vida, né, Brenda? Todos nós temos algum aspecto na nossa vida que a gente não vai estar condizente com aquilo naquele momento, mas que a gente fazendo essa avaliação, a gente vai poder ter um norte para tentar realmente melhorar a nossa vida de acordo com aquilo que a gente pode descobrir ou não, que é muito importante, com né? certeza, com certeza. Então, desde já, Brenda, meu grande agradecimento por sua participação aqui no nosso podcast de hoje. Foi muito esclarecedor. Toda essa pauta sobre avaliação neuropsicológica, que é algo extremamente que tem crescido muito hoje no mundo inteiro. E a gente traz uma profissional super renomada como você para fazer esse processo, e a gente fica muito feliz em estar acobertado, né, pela sua prática clínica também, que é muito importante. Então, nosso muito obrigada. Muito obrigada, Deise. Então, eu conto com a audiência de todos vocês. Eu quero muito que vocês possam compartilhar esse programa para todas as pessoas que precisam entender um pouco mais sobre avaliação neuropsicológica, que precisam tanto desse processo de um diagnóstico diferencial. E vocês podem nos acompanhar pelas nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram e Facebook, e consigam passar esse programa para todas aquelas pessoas que precisam saber um pouco mais sobre um conteúdo tão importante como esse. Então, um beijo para todos vocês e até mais!
Em Patos, a Prefeitura cuida desde a barriga da mãe, garantindo educação e saúde de qualidade para as nossas crianças. Creches e escolas reformadas, proporcionando um ambiente melhor para aprender e crescer. Pelo Programa PAI, mais de 1.000 famílias receberam dinheiro extra, fortalecendo a base de um futuro mais digno. Patos é destaque no Brasil e o país reconhece nosso esforço. Aqui, a gente cuida bem das nossas crianças. Prefeitura de Patos, inovação e trabalho por uma cidade cada vez melhor. Esse aí na bike sou eu. No começo, minha mãe me segurava. Um dia ela me soltou e eu saí pedalando sem perceber. Com o inglês, foi a mesma coisa. Eu não entendia nada, mas quando eu me soltei, eu tava falando. Nice hat. So funny. When you learn something naturally, with confidence and expert teachers, you'll never forget it. English and Spanish for life, only at CCAA. CCAA, é assim que se fala. A Patos Colchões, sua loja exclusiva Quincoio Indocol, traz pra você o que há de mais moderno em termos de conforto. Se você tem problema de coluna, visite a Patos Colchões e conheça a Quincoio, a marca número 1 entre os quiropraxistas no mundo, a única recomendada pelo Instituto Coluna Vertebral. Dormir com qualidade e saúde. Não perca tempo. Temos condições especiais para você adquirir um colchão com tecnologia e também com super conforto, o que vai proteger sua saúde e sua coluna. Rua Pedro II, 674, vizinho à Celebração Festas. Trabalho, faculdade, que fazes? Roda bicho, com tudo ela combina. É, que fase. Leve a vida numa Honda. Nova Bis e Elite.